Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e que esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no domingo entre o Natal e a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. E quando o Natal e a festa e a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, não cai num domingo, o domingo entre o Natal e Santa Maria, Mãe de Deus, é o domingo dedicado à Sagrada Família. Pois bem, então, como neste ano o Natal caiu numa segunda-feira e Santa Maria, Mãe de Deus, cairá numa segunda-feira, então no domingo entre uma solenidade e outra, celebramos o domingo da Sagrada Família. Meus irmãos, o que é que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando o mistério que aquele que nasceu, aquele que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, o Filho de Deus, se fez homem dentro de uma família. Ele poderia, é Deus, para Deus nada é impossível. Ele poderia ter vindo ao mundo como homem, já homem crescido, já homem maduro, já homem adulto, mas ele quis se fazer pequeno, assumindo uma família, tendo uma mãe, verdadeira mãe, e tendo um pai segundo a lei, a quem ele obedeceu como pai. Ele assumiu essa família, de modo que a família, que já era um projeto de Deus, agora com a vinda do menino Jesus,
que se faz filho, que se faz criança numa família, ele eleva a dignidade de todas as famílias. Pois bem, então, o que é uma família? Então, aquilo que nós, sei lá, há uns 50 anos, nós não precisaríamos dizer isso. Essa pergunta, a resposta para essa pergunta era tão óbvia que ela sequer seria feita. O que é uma família? Mas, infelizmente, os tempos são outros. Então vamos lá, respondamos a esta pergunta: o que é uma família? Uma família é a união de um homem e uma mulher, abertos à vida e à educação dos seus filhos. Isto é, repito, é a união de um homem e uma mulher. Família é apenas isso. Família, segundo o projeto de Deus, revelado a nós desde o Antigo Testamento, é a união de um homem e de uma mulher. Tudo que passa disso vem do maligno, não vem dos planos de Deus. É a união de um homem e uma mulher, abertos à vida. Pode ser que não venham filhos, mas eles estão abertos aos filhos, e a responsabilidade de educar esses filhos para esta vida e para Deus. Ora, dizendo isso, já está claro que a família é uma realidade humana, no sentido, o que é que eu quero dizer por realidade humana? É uma realidade que faz parte dos seres humanos, homem e mulher, e dos seres humanos, não dos animais. Os animais não têm família. O macho e a fêmea de qualquer animal, eles se unem, eles geram vida, mas eles não criam família, porque o relacionamento do macho e da fêmea com a cria não é um relacionamento familiar, um relacionamento espiritual. É um relacionamento muito tênue, provisório até, porque depois, entre os mamíferos, depois que a cria desmama, já se torna independente dos seus genitores, dos seus pais. E quando, por exemplo, uma cadela entra no cio, o cão dela se aproxima, pode ter sido sua mãe, sua filha, sua irmã, pouco importa. Não existe laço familiar, existe apenas um laço biológico. Então, família, vamos lá, é uma realidade humana dos homens, pensada por Deus e elevada por Deus com a Sagrada Família, mas uma realidade para os homens, para os seres humanos e para o homem e a mulher, que se abrem à geração dos filhos e à posterior educação, formação desses filhos. Porque, meus irmãos, nós não podemos esquecer de que esta educação para este mundo e para o céu é uma responsabilidade dos pais. Isto é, educar os filhos para as virtudes, educar os filhos para as virtudes humanas e para as virtudes divinas, para a fé. É uma responsabilidade primeiramente dos pais, nem de longe é da escola e também da catequese. É uma responsabilidade dos pais. São Paulo, na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Colossenses, São Paulo diz assim: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, aí ele vai dizer quais são as realidades que devem existir numa família. Mas se a família não estiver fundamentada no amor cristão, se os filhos não forem educados no amor cristão,
Se os pais não foram educados, não procurarem imitar em suas vidas os valores cristãos, o amor cristão, como é que vão ensinar? Então, se eles não vivem, eles não vão ensinar. E se eles não ensinarem, isto que São Paulo apresenta como valores para toda a igreja, e a igreja hoje escolhe para dar de exemplo à igreja doméstica, às famílias, isso se tornará impossível. Então, São Paulo diz: por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Então, na igreja doméstica, na família, isso se ensina. Então, se os pais não viverem isso, não crerem nisso, como é que eles vão ensinar? E os filhos precisam ser ensinados. Ora, um cachorrinho nasce, ele instintivamente aprenderá a ser cachorrinho, independentemente do pai, cachorro, e da mãe, cadela. Ele vai aprender a mamar, ele instintivamente vai aprender a andar, ele vai latir, que é o seu, aspas, falar, ele será um cachorro, porque isso se dá instintivamente. Com o ser humano isso não acontece. Se você não educar o seu filho nas mínimas coisas, ele será um bichinho, isto é, ele não fará nem as realidades físicas que lhe são próprias, porque se ele andar, o quanto isso vai demorar a acontecer, porque ele precisa ser ajudado, ele precisa aprender a falar com o papai e a mamãe, dizendo: diga papai, mamãe. Ele precisa aprender, né? Você tem que mastigar, não engula a comida sem mastigar. E os valores: olha, não se deve mentir, olha, você precisa dizer obrigado. Como é que se diz quando alguém faz algo de bom, né? Como é que os nossos pais dizem? Como é que se diz obrigado? Você diz. Você vai ensinando as virtudes para que ele seja gente, para que ele seja um homem e uma mulher de verdade, para que ele seja temente a Deus. O salmo de hoje diz: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Os filhos precisam aprender. Ora, mas se os pais não sabem, como é que eles darão o que não têm? Não estou falando que o pai e a mãe precisam saber nos mínimos detalhes todo o catecismo, toda a Sagrada Escritura, mas precisa saber o básico do caminho que leva a Deus, para ensinar os filhos com o seu exemplo e a sua palavra. Então São Paulo aqui ele vai dizer que precisamos ser generosos, misericordiosos, bons, humildes, manso, paciente, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Por esses dias eu atendia uma pessoa que falava da sua dificuldade na família, e eu dizia a essa pessoa, não sei se homem, não sei se mulher, não vou dizer, eu dizia: meu santo, minha santa, lembre-se do quanto Deus é paciente com você, e será mais fácil você ser paciente com a sua família. Ora, São Paulo diz isso: perdoando-vos mutuamente, como Deus, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Então quer dizer, isso você faz a experiência, isso você passa para os seus filhos. Então existe esta realidade educadora, formativa,
que é responsabilidade dos pais e que hoje em dia, infelizmente, os pais estão delegando à escola, a pessoas, às vezes, não tão virtuosas assim, para ensinar os seus filhos o caminho da virtude e entregando os seus filhos à catequese para que lá ele aprenda os rudimentos da fé, quando deveria ter aprendido em casa a ser temente a Deus, a obedecer a Deus, a amar a Deus, aprender que nós nascemos para servir e amar a Deus, e isso os pais procuram viver com as suas limitações e ensinam isso para os seus filhos. E esta é a realidade, que não é uma realidade, pelo amor de Deus, meramente biológica, simplesmente social, mas é uma realidade para nós cristãos, uma realidade sobrenatural. Nós não ensinamos aos nossos filhos simplesmente as coisas para este mundo, ensinamos dando a ele escola para que tenha um bom emprego, ou ensinando as virtudes meramente humanas também, né? A responsabilidade, a palavra dada, a educação, a gentileza, ok, mas também e principalmente as virtudes que nos aproximam de Deus e que nos preparam para o céu. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Então esta é uma das responsabilidades, a principal responsabilidade dos pais, educar os seus filhos para temer o Senhor, para respeitar o Senhor, para obedecer o Senhor. Então é neste contexto que a palavra de Deus vai dizer: filhos, obedecei aos vossos pais, filhos, honrai os vossos pais. A primeira leitura de hoje, tão bonita, retirada do livro do Eclesiástico, vai dizer o quanto é agradável a Deus, o quanto são agradáveis a Deus os filhos que obedecem, que honram os seus pais. Interessante que dos 10 mandamentos, o honrar pai e mãe é o único mandamento acompanhado de promessa. Isto é, Deus promete conceder muitas graças àqueles que honram o seu pai e a sua mãe, com os defeitos que o seu pai e a sua mãe têm, porque são limitados, mas pressupõe-se que são pai e mãe tementes a Deus e que ensinam aquilo que agrada a Deus, mesmo com seus defeitos. Então vem aqui, Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Olha quantas bênçãos Deus promete a quem honra o seu pai. E aqui por pai, quando citar pai, entenda pai e mãe. Quem respeita a sua mãe ou o seu pai é como alguém que ajunta tesouros, porque agrada a Deus. Quem honra seu pai terá alegria com os seus próprios filhos, e no dia que orar, no dia que rezar, será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Isso nós encontramos na primeira leitura, isso nós iremos encontrar na segunda leitura, no versículo 20 de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, quando São Paulo diz assim: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Mas o que é que se pressupõe aqui? Por que é que os filhos devem obedecer aos pais? Porque aqui está se pressupondo que os pais obedecem a Deus. É claro, meus irmãos, é óbvio, meus irmãos, que se o pai, e repito, o pai não precisa ser santo para ser obedecido, ele precisa pelo menos ser virtuoso, ele precisa ser pelo menos temente a Deus. Ora, se ele é virtuoso, se ele é temente a Deus, aquilo que ele indica, que ele ensina aos seus filhos, não será contrário à lei de Deus. Logo,
deve ser obedecido. Mesmo que não seja a sua vontade, mas aquilo que ele está mandando é contrário à lei de Deus, não. Ofende a Deus? Não. Obedeça. Faça a vontade do seu pai. Honre seu pai e sua mãe. Mesmo que você seja até mais inteligente do que seu pai e sua mãe. Mesmo que você pareça ser mais progredido do que seu pai e sua mãe. Mas eles são tementes a Deus? Eles são obedientes a Deus? São. Então eles podem e devem ser obedecidos. Veja aqui na família de Nazaré. Imagine, quem era o chefe da família de Nazaré? José, o menor de todos. O chefe da família, aquele a quem obedeciam Jesus e Maria, era José, e era o menor dos dois. José era menor, né? Eu só não vou usar o termo infinitamente menor, porque eu vou reservar para Jesus, mas ele era muito menor do que a Virgem Maria, a Imaculada, a mais santa do que todas as criaturas juntas, a mais bela de todas as criaturas juntas. José era menor do que ela, e José era infinitamente menor do que Jesus, que é Deus. Mas Deus, em Jesus e a Virgem Maria, obedeciam a José. Por quê? Porque José era obediente a Deus, José era temente a Deus, e Jesus, que disse que veio fazer a vontade do Pai, reconhecia na vontade de José a vontade do seu Pai do céu, reconhecia na vontade do seu Pai segundo a lei, a vontade do seu Pai eterno, do seu Pai do céu. Então, nós podemos ver lá no Evangelho de São Mateus, quando no capítulo 1, versículo 20, o anjo se apresenta a José e diz: José, não tenhas medo de tomar Maria como esposa, o que ela tem no ventre é fruto da ação do Espírito Santo. E José obedeceu. José, levanta-te, toma Maria e o menino e vai para o Egito. E José, obediente, se levanta, toma Maria e o menino, vamos embora. E eles obedeceram, vamos embora. E Maria e Jesus seguiram José, deixaram tudo. Depois o anjo vai de novo falar com quem? Com o chefe. O anjo não foi falar com a Virgem Maria, falou com ela por ocasião da fecundação, na visitação, quando o seu ventre foi visitado por Deus. Mas agora a conversa é com o chefe da casa. E quem é o chefe da casa? É José. Mas ele é tão pequenininho, mas ele deve ser obedecido. Mas ele é tão pequenininho, mas ele é virtuoso. Ele é obediente a Deus. E se ele é obediente a Deus, ele deve ser obedecido. Eu poderia até dizer, repitam comigo, não estou dizendo. Se ele é obediente a Deus, ele deve ser obedecido. Se ele é temente a Deus, ele deve ser obedecido. E aqui se aplica a toda autoridade. Se aplicou a São José, se aplica aos nossos pais e se aplica a toda autoridade. Ao pároco, por exemplo, se o que eu estou mandando vocês fazerem não contradiz a vontade de Deus, se está dentro da minha autoridade como pároco, vocês vão obedecer. Mas se eu mandar vocês fazerem algo que não está de acordo com a minha autoridade e contradiz a vontade de Deus, eu devo ser obedecido ou não? Não, porque eu não estou sendo temente a Deus. Então, José, levanta-te, volta para Nazaré. E José se leva, vamos embora, vamos voltar. Vamos para o Egito, eles foram. Vão voltar para Israel, e eles voltaram. Eles eram obedientes ao chefe, embora ele fosse menor.
mas ele era obediente, ele tinha temor de Deus, ele procurava ser virtuoso. O que é, meus santos, que isso significa? Deve indicar, deve ensinar a todos aqueles que tenham autoridade paterna. E por autoridade paterna aqui, os pais, pai e mãe, os sacerdotes. Isto é, se nós formos obedientes a Deus, se nós temermos a Deus, a nossa palavra será obedecida. Se nós formos tementes a Deus, se nós procurarmos a virtude, a nossa palavra terá autoridade divina, não apenas humana. Por quê? Porque ela é um reflexo da autoridade do próprio Deus. Foi por isso que Jesus e Maria obedeciam a José, porque reconheciam na autoridade de José a autoridade de Deus, porque ele era submisso a Deus. Então nisto consiste a autoridade dos pais. Então, por isso, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Meus irmãos, nós estamos celebrando a Sagrada Família, e nós, já no início da celebração, eu pedia, rezemos por todas as famílias, rezemos pela santificação das famílias, rezemos pelas famílias nascentes, pelos recém-casados, que estão se preparando para receber os seus filhos, ou que já os receberam, que não se esqueçam da responsabilidade que receberam do próprio Deus, de educar os seus filhos por palavras e exemplo. Rezemos pelas famílias já constituídas, para que os pais não desanimem de educar os seus filhos por palavra e exemplo. Rezemos pelos filhos, para que sejam obedientes aos seus pais, honrem os seus pais, não desagradem, não entristeçam os seus pais. Não se esqueçam que Deus concede muitas bênçãos aos filhos que honram os pais, mesmo quando eles perdem a lucidez. Diz aqui a palavra: meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Isto é, já não é tão lúcido assim, já está perdendo até mesmo a sua capacidade cognitiva, a sua inteligência, mas sempre foi ou procurou ser temente a Deus, virtuoso, obediente a Deus. Então eu vou honrar meu pai, eu vou honrar a minha mãe, como uma maneira de honrar o próprio Deus. Porque se Jesus obedecia a José como uma maneira de expressar a sua obediência a Deus, nós, quando obedecemos aos nossos pais ou às autoridades constituídas, nós isso fazemos porque sabemos que eles estão querendo o melhor para nós, que eles estão querendo o céu para nós, que eles são tementes a Deus, que eles não são desobedientes a Deus, e porque são tementes a Deus, podem ser obedecidos e imitados. Peçamos a nosso Senhor, peçamos à Sagrada Família esta graça para todos os pais, para todas as autoridades, que sejam tementes a Deus, virtuosas, para que sejam obedecidas e imitadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra,